Em todos os cantos do nosso mundo, câmeras estão observando. De satélites orbitando em silêncio, a celulares repousando em nossos bolsos, bilhões de lentes registram cada segundo da existência humana. Mas, às vezes, elas capturam algo mais. Coisas que se movem contra as leis da física. Luzes que aparecem do nada. Sombras que não pertencem a ninguém. Estes não são mitos, nem histórias contadas em sussurros. São imagens reais, momentos reais, documentados por dispositivos que nunca mentem. O que acontece quando o olho mecânico de uma câmera testemunha uma realidade além da lógica humana? Esta noite, abrimos os arquivos do inexplicável, dos continentes congelados aos mares mais profundos, dos desertos ao espaço sideral. Revelaremos momentos que a ciência ainda luta para explicar. Porque, às vezes, os mistérios mais assombrosos não estão escondidos. Eles estão registrados. A luz espiral sobre a Noruega. Uma mensagem escrita no céu. Era uma manhã fria de dezembro de 2009. O povo de Tromsø, na Noruega, começava o seu dia quando o céu subitamente ganhou vida. Um estranho feixe de luz azul disparou para cima, espiralando na noite como um vórtice vivo. Ele se expandiu, formou uma espiral circular perfeita e depois desmoronou na escuridão. Tudo em questão de minutos. Centenas de testemunhas registraram o evento em câmeras. Celulares, equipes de reportagem, até mesmo sistemas de vigilância militar. Todos capturaram a mesma visão impossível. No início, as autoridades afirmaram que se tratava de um teste de míssil fracassado da Rússia. Mas os físicos rapidamente apontaram a falha. Nenhum míssil poderia criar uma espiral simétrica que se estendesse por centenas de quilômetros com um movimento tão controlado. A luz não era caótica, era geométrica, deliberada. Alguns cientistas a descreveram como plasma preso no campo magnético da Terra. Outros sussurravam sobre experimentos de energia que deram errado. Mas para aqueles que estavam sob aquele vórtice brilhante, parecia uma porta, uma janela momentânea e a entre mundos. Foi algo feito pelo homem, cósmico, ou algo que desejava ser visto. Ninguém sabe ao certo. A criatura sob o gelo da Antártida, quando o abismo olhou de volta. No ano de 2012, uma expedição da NASA enviou uma câmera submersível sob o espesso gelo da Antártida, em busca de vida microbiana na água congelada do Lago Vostok, um corpo de água isolado da superfície por milhões de anos. A câmera do robô desceu na escuridão, suas luzes cortando o azul frio e alienígena. Então, movimento. Um brilho tênue passou pelo enquadramento. Uma forma, luminosa, lenta, rítmica, como algo respirando. Pulsou uma vez, duas vezes, e depois desapareceu além do alcance da luz. Momentos depois, o sinal ao vivo foi cortado. Quando a transmissão voltou, a água estava vazia, calma, silenciosa. A NASA divulgou alguns quadros ao público, chamando-o de anomalia na reflexão óptica. Mas engenheiros que revisaram a filmagem em particular descreveram padrões, formações simétricas, precisas demais para serem acidentais. Poderia algo vivo, algo antigo, ainda existir sob aquele gelo sem fim? Ou a câmera vislumbrou uma forma de energia que só existe na escuridão? O que quer que fosse, também nos viu. A sombra que cruzou o aeroporto de Pequim. A figura que não deveria existir. Era tarde da noite,
No verão de 2019, quando uma câmera de segurança no Aeroporto Internacional de Pequim registrou algo que ninguém conseguia explicar. Na filmagem silenciosa, um corredor solitário se estende ao longe, vazio e móvel. Então, sem som ou aviso, uma silhueta tênue apareceu. Uma forma humana, alta e esguia, flutuando pela área restrita, passando diretamente através de uma parede sólida de vidro. Os sensores de movimento não reagiram. Os alarmes infravermelhos permaneceram em silêncio. Por minutos, a figura se moveu como se não tivesse consciência das barreiras físicas ao seu redor. E depois desapareceu. Quando os técnicos revisaram a gravação, não havia evidência de adulteração. O registro de data e hora estava correto, a codificação intacta. E ainda assim, nenhuma pessoa foi vista em nenhuma câmera adjacente. A explicação oficial citou corrupção de dados. Mas analistas de imagem confirmaram mais tarde que os artefatos de compressão eram consistentes em todos os quadros, significando que, o que quer que fosse aquela forma, ela existia dentro da própria filmagem. Alguns o chamaram de um fantasma na máquina. Outros se perguntaram se foi um momento em que a câmera capturou brevemente duas realidades se sobrepondo. A luz que vive dentro de nós, quando o corpo humano brilha. Em 2009, um laboratório silencioso em Sendai, no Japão, fez uma descoberta que borrou a linha entre a biologia e o sobrenatural. Usando uma câmera ultrassensível, capaz de detectar um único fóton, pesquisadores registraram algo extraordinário. Uma luz suave que irradiava do corpo humano. Não era calor infravermelho, nem um reflexo da pele. Era emissão de biofótons, fótons reais emitidos por células vivas, subindo e descendo no ritmo do estado emocional e físico de cada pessoa. O brilho era tênue, invisível a olho nu, mas constante. Estranhamente, ele se intensificava perto da cabeça e do peito, as regiões mais ativas durante o pensamento e o estresse. Os cientistas disseram que era simplesmente oxidação química, mas outros viram algo mais profundo, a prova física de uma energia interior. A mesma força que culturas antigas chamavam de Chi, Prana ou luz da vida. As câmeras finalmente capturaram o que os místicos afirmavam há séculos, que não apenas refletimos a luz, nós a criamos. E pela primeira vez, a tecnologia viu o invisível. As trombetas do céu, quando os céus falaram. Começou silenciosamente, um zumbido baixo sobre a cidade de Kiev em 2011. Então, o som ficou mais alto, mais profundo, espalhando-se pelo céu cinzento da manhã como um rugido metálico. Em poucas horas, câmeras de todo o mundo, do Canadá, Alemanha, Chile e Japão, começaram a registrar o mesmo ruído assombroso, um som como o de ferro rangendo contra as nuvens. A mídia o chamou de as trombetas do céu. Os vídeos eram reais, verificados e capturados de dezenas de fontes. Nenhuma aeronave, nenhuma máquina, nenhuma tempestade. Apenas uma ressonância de outro mundo vibrando pelo ar. A NASA propôs que poderia ser o ruído de fundo atmosférico natural da Terra. Um fenômeno causado por mudanças na pressão do ar ou tempestades geomagnéticas. No entanto, especialistas em acústica discordaram. O tom era puro demais, uniforme demais, como se fosse estruturado, quase musical. Alguns o chamaram de o som do próprio planeta. Outros acreditavam que era outra coisa, um aviso, um sinal, ou talvez uma voz. Para aqueles que o ouviram, não era apenas um ruído, era uma mensagem do alto, uma que ainda não entendemos. As luzes sob o oceano. Energia que se move como vida.
No verão de 2018, um navio de pesquisa da NOAA, explorando as profundezas do Oceano Pacífico, capturou algo que a tripulação não conseguiu explicar. 3.000 metros abaixo da superfície, em um mundo de escuridão total, a câmera do submersível registrou uma onda de luz, uma faixa cintilante de luminescência azul esverdeada que se movia com a graça de uma criatura viva. Não era um reflexo, nem era bioluminescência de espécies conhecidas. A luz se estendia por centenas de metros, pulsando em um ritmo deliberado, como se estivesse respondendo à presença da câmera. Quando a tripulação aumentou a iluminação, o brilho diminuiu. E então desapareceu. Nesse exato momento, os instrumentos no navio registraram um pico repentino de atividade magnética. Cientistas que revisaram a filmagem a descreveram como deslocamento de energia, algo se comportando como uma consciência feita de luz. Se o oceano profundo é a fronteira final da Terra, então talvez este fosse seu guardião, uma forma de vida feita não de carne e osso, mas de movimento e energia. O oceano, mais uma vez, nos mostrou que esconde mais do que revela. O homem que apareceu em 2 lugares ao mesmo tempo. Uma falha na realidade. Na primavera de 2021, 2 sistemas de segurança no estado do Arizona capturaram algo que desafiava todas as explicações. Exatamente às 21h47, câmeras em uma loja de conveniência e em um estacionamento a 17 milhas de distância registraram o mesmo homem. Roupas idênticas, rosto idêntico, movimento idêntico. Ele coçou o braço, olhou para cima e se virou para a câmera no exato mesmo momento em ambos os vídeos. Os registros de tempo correspondiam ao segundo. Os sistemas não estavam em rede. As filmagens vieram de gravadores independentes. Os investigadores presumiram que um vídeo foi copiado ou falsificado. Mas os metadados provaram que ambos os arquivos eram originais, filmados simultaneamente. O homem, um motorista de entregas local, foi interrogado. Ele não tinha memória de estar em nenhum outro lugar, além de sua casa. Especialistas digitais chamaram isso de sobreposição temporal, um erro de espelhamento de dados entre sistemas. Mas físicos que estudaram a filmagem notaram que os padrões de luz e os reflexos eram únicos em cada cena, impossíveis de fabricar. 2 presenças idênticas em 2 espaços diferentes, coexistindo por um instante. Uma coincidência? Ou as câmeras capturaram uma pequena fratura no tecido do espaço-tempo? Um breve eco de um mundo paralelo se cruzando com o nosso. A espiral de energia sobre o Saara. O deserto que brilhou. Na vasta imensidão do Saara, onde o horizonte se estende infinitamente e o silêncio reina no ar, um grupo de documentaristas lançou um drone para capturar o céu noturno. O que eles registraram foi algo que ninguém na Terra jamais havia visto antes. Do chão, uma coluna de luz azul irrompeu, torcendo-se como fumaça, girando em uma espiral lenta e hipnótica. A areia ao redor começou a se levantar, formando um anel perfeito que girava em completa quietude. Não havia vento nem tempestade e a temperatura estava abaixo de 0. Os sensores do drone detectaram um campo eletromagnético pulsando ao redor da formação, um ritmo, quase como uma batida de coração. Então, em menos de 1 minuto, desapareceu. A luz se dissolveu, a areia caiu, e o deserto voltou ao silêncio. Especialistas analisaram posteriormente a filmagem, descartando reflexo de lente, tempestades de plasma e reflexos atmosféricos. Alguns acreditavam que era um fenômeno elétrico raro, chamado vórtice espiral azul. Outros estavam menos certos, sugerindo que o próprio Saara, com suas areias ricas em minerais, poderia atuar como uma antena natural para forças ainda não compreendidas. O que quer que fosse, não deixou nenhum rastro.
Exceto uma pergunta que ainda arde. O deserto ganhou vida por um breve momento. A luz que se curva na EEI, quando o próprio espaço se moveu. Durante uma transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional, no verão de 2016, os espectadores que assistiam à transmissão pública da NASA notaram algo estranho. Além da curva da Terra, a escuridão do espaço parecia cintilar, como se a própria luz estivesse sendo curvada. Uma ondulação distorcida moveu-se lentamente pela tela, deformando as estrelas atrás dela como o calor sobre o metal. Então, sem aviso, a transmissão foi cortada. A transmissão ao vivo exibiu uma mensagem familiar. Dificuldades técnicas. Em poucos minutos, oficiais da NASA declararam que a interrupção foi causada por uma perda de sinal. Mas astrônomos amadores que reprisaram a filmagem notaram que a anomalia apareceu segundos antes do corte. Deliberado, cronometrado, quase como se já tivesse sido vista antes. Alguns cientistas sugeriram uma explosão de radiação cósmica ou refração da janela da estação. No entanto, a distorção tinha estrutura, um contorno simétrico, como um objeto oculto por luz curvada. Era uma espaçonave? Um evento de lente gravitacional? Ou algo se movendo através de nossa dimensão que simplesmente não temos a linguagem para descrever? Por um breve momento, o próprio espaço pareceu vivo, reagindo, ondulando, consciente. Cada quadro, cada pixel, cada cintilar de luz capturado por uma lente é um fragmento da verdade. E, às vezes, a verdade é mais estranha que a imaginação. As câmeras foram criadas para documentar a realidade. Mas o que acontece quando a realidade se recusa a se comportar? Das profundezas congeladas da Antártida ao céu infinito do deserto, do zumbido da atmosfera ao silêncio do espaço, nossas máquinas testemunharam o que nossas mentes ainda não conseguem compreender. Talvez essas gravações não sejam acidentes. Talvez sejam convites, breves momentos em que o universo revela que é muito mais complexo, muito mais vivo do que ousamos acreditar. A câmera não mente, ela simplesmente reflete o que está lá, mesmo quando não estamos prontos para entender. Então, da próxima vez que sua lente capturar algo incomum, não desvie o olhar, porque talvez, naquele único quadro, o universo esteja tentando nos mostrar quem realmente está observando.